tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje a fonte cognitiva dentro da autocogniciologia. A fonte cognitiva é aquele objeto, texto, dito, personalidade, fato, para fato ou elaboração mental, capaz de inspirar e fornecer informações intencionalmente ou não, resultando em neocognições no observador atento e predisposto à captação. Agora, a curiosidade sadia, a automotivação para a aprendizagem, a inteligência na extração das informações da fonte, a importância de saber questionar para obter as respostas pretendidas, o reconhecimento, a revisão das autocognições, o descarte dos retroconhecimentos envilecidos, o senso de união ao se compartilhar a fonte, o facilitador da empatia, as diferenças individuais na apreensão autocognitiva do mesmo conteúdo, a autosseletividade na captação das informações, a influência do estágio de desenvolvimento cognitivo, as ideias preconcebidas anulando o valor da fonte cognitiva. Por aí, tem muito mais aí. Eu li a metade do material dentro da fatologia. Agora, tem toda uma série de seções, e tem também 6 categorias de fontes cognitivas, e tem também a classificação das categorias em 2, de esgotamento. E no fim nós falamos, há fontes cognitivas onipresentes, emitindo conhecimentos ininterruptamente, mas sendo ignoradas pelas consciências incautas e alienadas, inscientes da perda de valorosas informações. Você consegue extrair o máximo de informações úteis das fontes cognitivas disponíveis? Qual o percentual de distorções autocognitivas ainda desencadeadas por você? Agora, esse é o verbete 1124, tem 4 páginas, 42 logias e 8 máximos. O que é engraçado é que esses últimos todos estão com 8 máximos, já notou? Coincidiram, vocês selecionaram lá no meio, não é isso? Alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, vários deles, todos são de 42 sessões também, você notou? Esses últimos 3 ou 4 dias. Gostaria de saber qual o motivo de tantas personalidades ilustres ressomarem na China, qual a importância desse fato para a humanidade. O problema é o seguinte, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E outra coisa, eles estão querendo aparecer para dominar até comercialmente o mundo, já tem uma influência enorme tudo isso, né? Então, é uma fonte, é uma matriz, é uma base, é um centro básico do processo de trabalho de evolução e progresso na Terra. No verbete de ontem, inspirador humano, foi citada na antonimologia a personalidade medíocre. O que seria a mediocridade na CCCI, por favor? Desenvolva um pouco o tema, dê exemplos. Olha, a mediocridade é aquela pessoa que não sabe nada sobre a inteligência evolutiva. Ela não sabe para que ela veio aqui, o que ela está fazendo aqui, o que ela é, qual é o parapsiquismo, se ela tem vida antes, tem vida depois, não está sabendo de nada. Isso é que é a personalidade medíocre. Ou se você quiser vulgar, ou se você quiser dar robex, ou se você quiser comum, ou se você quiser... Eu não vou falar que não tem nada a ver com a Arlinda, essa pessoa, tá certo? É outro tipo, tá certo? Mas então, isso é a personalidade medíocre. É muito fácil ver a personalidade medíocre. Por exemplo, liga lá o canal que fala na Câmara dos Deputados. E se você tiver paciência, escuta lá 1 hora. Você vai ver a personalidade medíocre se manifestando. Brasília está cheio dessas atualmente. São pessoas que só pensam no cifrão, coitadas. Elas não nasceram, ainda não conseguem dominar. O dinheiro domina essas pessoas. Agora, o dinheiro significando ali no caso, poder. Agora, veja, quer mais exemplo do que esse? Vê a Câmara dos Deputados? Mas tem outros lugares.
Abre um jornal desses grandes de São Paulo, por exemplo, tem bastante página, no domingo, e veja os classificados e veja as informações, as notícias. Você vai achar muita gente medíocre. Olha os classificados. E eu não estou falando para ver aqueles classificados. Rapaz alto, 1,80 m, bonita, etc. Procura moça de 1,75 m. Não é isso. Estou falando outros tipos. O negócio é diferente. É só olhar e ver o que as pessoas querem, a mediocridade, onde é que estão. Uma outra coisa boa também, se você quiser ver, procura nessas revistas de artista e de notícia, de noticiário, de novidades, como eles chamam, e procura os fã-clubes. Olha como é que são os fã-clubes, como é que eles estão funcionando. Você vai ver muita gente medíocre em fã-clube. É um lugar, vocês querem encontrar gente, vai a um fã-clube. Você vai encontrar. Alguém aí quer dar o contra nessas ponderações? Acha que está certo isso? Como é que está? Outra coisa, considerando as 16 personalidades relacionadas à China citadas ontem, como você classificaria o contexto de Lao Tse na história? E no contexto comum de Spinoza? Olha, são pessoas boas, mas nenhum nem outro ainda não era ainda evoluciólogo, não. Então o negócio é brabo, né? Tem muita coisa para a gente estudar por aí. Lá no meio dessas 16, a meu ver, isso é a minha opinião pessoal, aí é difícil também de você fazer um julgamento. Tem 3 evoluciólogos no meio dos 16, no mínimo. E tem mais uma outra pessoa que eu suspeito que seja, mas não sei, não conheço. Preciso de ver com calma. Alguém aí está com o microfone hoje? Como é que é? Pode falar. Estou aqui na patologia, na terceira linha, o final da terceira linha. O descarte dos retroconhecimentos envelhecidos. Gostaria que o senhor comentasse com a fonte cognitiva. O caso é o seguinte, você está lendo alguma coisa, então aí vem aquela pessoa que começa a expor determinada informação, alguma coisa, tudo, mas aquilo tudo já está superado. A pessoa às vezes não sabe isso. Então você que já conhece, que já leu, você já passou, entende? Você está um ponto, um passo à frente daquilo. Então você tem que descartar e não dar valor para aquilo. Por isso que eu falo, é muito difícil você pegar qualquer fonte de informações que seja muito variada, que você precise ler tudo. Tem muita coisa que você tem que descartar, porque você já vai ver que aquilo está perêmpto, que às vezes já está serôdio, está ultrapassado, está envelhecido, está, enfim, acabou o valor, não interessa mais, está demodé, envelheceu. Entendeu? Tá entendido. Agora, isso é o seu conhecimento que tem. Por isso que é muito importante as pessoas grafarem no computador, você está entendendo? Aquilo que elas apontam, que elas anotam, para ampliar o seu dicionário cerebral. Porque senão, você começa a ler a coisa que você já leu, a coisa que você já leu, a coisa que você já leu, o tempo todo fica perdendo tempo. Obrigada, tá? Professor, por favor, por exemplo, a pessoa que tem acesso, vamos supor assim, alguma informação, algum livro, ou alguma coisa que ela fez em uma retrovida, tá? E aí ela precisa, assim, fazer atualização dos valores anacrônicos dela, das coisas, eu não estou entendendo. Assim, eu estou entendendo, mas eu quero dizer o seguinte, vamos supor que eu tenha... Aqui, ó, você vai ler um livro, você olha no livro tudo que te chamou atenção, risca o livro. Depois você pega aquilo e coloca no seu computador as expressões, as palavras, as ideias ou as indicações, por exemplo, que interessam. Por exemplo, lá às vezes vai ter indicação de um livro que é bom você anotar para você arranjar aquele livro depois. Vai falar sobre um filme que te interessa. Então você anota. É isso que eu estou falando. Isso aí é a fonte. Você tem que usar a fonte o tempo todo. Tudo que eu leio eu tenho anotações. Eu estou entendendo. Entendendo? Tá. Eu faço anotação. Se o material é meu, eu risco tudo. Agora, de qualquer maneira, mesmo riscando depois, eu vou atrás. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia. Eu estou lendo esse livro, Filosofia Contemporânea em Ação. Agora, eu estou aqui, mais da página 40. Eu leio sempre aqui, alguns minutos antes. Agora, ó, existe às vezes algum lugar que tem assim, ó, 5. Está escrito aqui na marca. Mas aqui, ó, tem um ponto. Esse ponto mostra que eu preciso de voltar a ver depois na fritada dos ovos. A hora que eu estiver vendo o livro inteiro,
Eu preciso de voltar para esse ponto, porque isso não está bem esclarecido em relação ao resto, do ponto de vista da minha ideia. Agora aqui, ó, deixa eu só contar para você com calma. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó, começa tudo na página 15. Agora, da página 15, eu vou até a página 45. São 30 páginas. Vamos ver quantos pontos eu coloquei. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Tem 6 pontos em 30 páginas. Olha, esse livro é bom. Para eu apontar 3 coisas, é muito raro. Se eu apontei 6 em 30 páginas... Agora, ele é bom porque ele é uma antologia e tem muita gente escrevendo, está dando o máximo aqui para mostrar o pensamento da pessoa. Agora, tem erro também. Eu coloquei, tem erro aqui. E outra coisa, ele é da arte média. Mas mesmo sendo da arte média, tem aqui palavrão que eles não viram. A tradução tem cacófito, mas palavrão brabo. Eu não posso nem falar aqui. Está tudo aí. Quer dizer, tem umas coisas assim, né? Agora, tem muita coisa anotada, ó. Você vê, ó, tem várias páginas anotadas. Agora, por exemplo, esse cacófito comum de mamar, mamam, isso aí é um monte, mas isso eu não levo em consideração. Eu só levo naqueles que tem alguma coisa. Porcada, está cheio disso aí. Eles não olham muito isso. Mas então você está vendo aqui, eu estou te dando um exemplo. Isso aqui é comigo. Eu estou fazendo isso aqui. Isso é filho da tertúlia. Ok, muito obrigada. Eu quase sempre chego nas coisas mais cedo, às vezes sobra uns minutos, eu vou lendo. Obrigada. Eu leio só aqui, todo dia eu trago e levo, até acabar. Eu já li nas tertúlias ultimamente uma meia dúzia de livros já. Você já viu, né, esse que eu trago e levo? Então, alguns eu falo aqui, a maioria deles eu falo, quando tem interesse. Esse aqui é muito esparso o interesse, porque tem muitos tipos de assunto. Entende? A coisa varia muito. Mas, o chefe, o que você quer? Queria que se aprofundasse aqui. Na exemplologia tem a central extrafísica da verdade. E se aprofundasse a central como fonte de cognição, como que ela funciona exatamente? O caso todo é o seguinte, aqui, ó. Fonte cognitiva prioritária. As conclusões derivadas do autodiscernimento pessoal perante a arquivologia. Fonte cognitiva primordial. A central extrafísica da verdade. Então, aí é o seguinte, se a pessoa consegue acessar a central e ela tem noção daquilo, ela recebeu uma inspiração, uma intuição, ela recebeu uma informação extrafísica direta, ela vai ver que aquilo tem sua razão de ser. Às vezes, por exemplo, eu falo umas coisas aqui que eu tenho mais ou menos um conceito daquilo já afirmado. Quer dizer, eu tenho uma autoconvicção, porque eu sei o processo que é da central extrafísica. Então, aquilo me acalma. Agora, a partir daquilo, eu já ponho um ponto para irradiar para o resto. Porque tudo aquilo que era suposição para mim, a hora que sai daquilo ali, eu já fico como uma coisa segura. Entende? Uma informação verídica, fidedigna. Então, esse acesso é para poucas pessoas. E esse acesso, a pessoa demora anos até ela ter confiança nisso. Agora, como é que Agora, com acesso aí do processo extrafísico, tudo isso das religiões vão por terra. Todas essas bobagens, os dogmas, esses princípios, porque fica uma coisa de você com a sua paraprocedência. É você com você mesmo. Então, isso é o princípio da descrença elevado ao máximo. Central extrafísica. Ela tem relação direta com o princípio da descrença. Mas eu queria saber, a pessoa, para ela saber que aquela inspiração é da central... Não, esse é só com o tempo, ela vai ter certeza. Ela não vai perguntar mais, ela sabe que é. É do desperto para cima até antes? Não, às vezes, eu acho que não. Ele tem certeza que é da central. Desperto não entra nisso, não. O que entra para mim é a parapercepção, parapsiquismo, autoparapsiquismo. Mas aí ele tem certeza que é da central. Tem, porque com o passar do tempo, você sabe, você já sabe. É igualzinho você receber um telefonema,
Por exemplo, é a Mi. Eu já conheço o timbre da voz dela. Não venha me falar que é a Rosa, porque não foi. Foi a Mi que telefonou. Pelas energias. Não precisa falar que é a Mi. Você está entendendo? É isso. Se conhece Estou te dando o exemplo do timbre da voz. O rastreamento. Mas assim, é um monte de condições. É energético esse rastreamento? Não, no início, para você ter confiança, eu sempre recomendo isso para a pessoa. Ela não tem confiança se aquilo é. Então a primeira coisa que ela tem que olhar é o seguinte: escuta se ela vai sentir um banho violento de energia positiva. Veja, banho violento de energia positiva. Olha o que eu estou falando, parece paradoxo. Mas é assim, aquilo vibra tudo. Teve uma pessoa que me perguntou aí, porque viu no e-mail, online, que a hora que eu estou mexendo com o arco voltaico, que às vezes eu estou tremendo tudo, ombro, cara, coisa. Eu falei assim, é lógico. Se você quiser, eu te passo a metade da energia, é capaz de você cair no chão. O problema é esse. Agora, tudo por quê? Que essa energia ela vem rápida desse jeito por causa do tempo, senão não dá para atender as 20 pessoas aí desse tempo que nós temos. Então, devido à celeridade do processo, a velocidade eu preciso para aquilo funcionar melhor. Essa inspiração da central, ela ocorre só com parapsíquico. Por exemplo, um cientista lá, por melhor que seja, será que não, às vezes eles podem ter, mas ele não entende nada daquilo, né? Ele vai achar que é ele, né? Sem saber. Vai ficar felicíssimo, todo orgulhoso. E, de qualquer maneira, ele está no meio porque ele recebeu a mensagem. Então, ele tem seu valor, é médium. O que tem de médium, que tem raiva de médium, não está na enciclopédia. Entendeu? Médium que tem raiva de médium. Você veio discutindo com os caras que não admitem a mediunidade, sendo que às vezes ele é a melhor médium do que eu. Eu falei assim, não tem jeito, a natureza humana não tem jeito. Agora, depois você vai discutir aí com a topeira, ou com a hiena, e o povo acha que tem muita... Tem certas pessoas que o negócio é mais besta do que isso. Né? Um diálogo com pessoa, às vezes, é mais astonished do que com a topeira. Mas porque você não entende a ilogicidade. Você não entende a irracionalidade de uma pessoa que é racional. Quer dizer, o médium... por que fazer aquilo com a maior sinceridade? Ela é fidedigna, ela é sincera, ela é honesta naquilo que ela está fazendo. No entanto, é de uma irracionalidade que você não admite. Ela já não tem mais cérebro subcerebral ou proto-reptiliano daquele nível. Por que ela raciocina daquele jeito? Mas eu estou dizendo, o médium que tem um discernimento maior, ele já não é acima de todos esses médiums, que pode ter uma mediunidade grande, mas ele não tem discernimento nem para de identificar a cognição, de onde Olha, vem. a identificação disso a gente não discute, é a pessoa que tem que ter experiência e esperar. E essa experiência precisa de alguns anos. De modo que quando nós falamos de central extrafísica, tem que pensar no tempo, não é isso? Quem é que tem experiência disso ou não? Esse é o motivo que eu evitei durante quantos anos sem falar nessas coisas, porque o enumerador falou, não adianta falar nisso agora. Agora, para vocês não, vocês já começam, já tem gente que já está predisposta a ter noção exata de tudo isso e tirar proveito. Agora, você pensou, uma pessoa que ela tenha confiança nessas centrais, ela nunca mais vai ter excessos. Por exemplo, um excesso de virar toxicômana, de pensar em suicidar. Se ela for válida e lúcida, ela nunca mais vai fazer isso. A central, então, só de você admitir e conviver atuante com ela, já é uma profilaxia de uma série de loucuras que não vão existir mais. Mas chega uma hora... Agora, essas centrais, elas ajudam um monte de gente, mas ajuda os medíocres, ajuda os paliativos, ajuda a TACOM, ajuda os inconscientes, ajuda aquilo que estavam perguntando aí, o medíocre. Então, esse é um grande número. Agora, o que eu estou falando aqui não é a pessoa mais medíocre. Mas é uma pessoa lúcida. No teu caso, você
consegue acessar a hora que você quiser? Não, a hora que eu quiser não. Alguma coisa eu obtenho algum êxito. Mas não é sempre não. Eu não sou assim, não estou com a bola tão cheia não. Isso aí é difícil. Agora, eu sei, né? Agora, uma coisa muito importante que eu vejo nisso não. É num dia só você teve aí 6 comunicações. E todas assim, esclarecedoras de uma maneira indiscutível. Isso aí eu considero fora de série. O meu ponto atual maior que eu acho é esse aí. É isso que eu consigo mais. Como ela funciona potencializador da cognição, também a própria central? Não, tudo que você tem. E outra coisa, te acalma. Você sabe o que você está fazendo. Nesse ponto ali está tudo bem. Não precisa de muito retoque. Entende como é que é? Agora, comigo isso me ajuda demais. Isso não tem preço, isso é inavaliável, como eu falo. Não tem jeito. Agora, o problema nosso é estudar isso mais, né? Falar, né? Eu sei que tem muita gente aí, essa turma lá de teletertuliano. Eu quero dizer para vocês o seguinte, faz mais de 20 anos que eu falo que eu sou uma pessoa de cabelo branco, careca, as ordens, barba branca, que eu posso estar senil, com senescência, olha bem para mim, com senescência, posso estar com arteriosclerótico, que é uma palavra que eles usavam muito, hoje eles não estão usando mais isso. Posso estar começando com uma Alzheimer em alto nível, se for comigo vai ser em alto nível, né? Senão, por pequena não deve ser grande. Então, urubucerva se eu estou nessa. Faz uns 20 anos que eu falo isso. Até agora ninguém comprovou nada que eu esteja assim. Inclusive nós temos uma série de psiquiatras em torno, mulheres e homens. Todo mundo achou, não, você ainda não está assim tão ilúcido ou ilógico. Não, você está nos eixos. De modo que o problema todo é o seguinte, eu estou válido. Qualquer coisa eu chamo a pessoa para jogar uma queda de braço, não é isso? Estou válido. Agora o outro é o lúcido. Então vocês observam bem. Quando você vê que as minhas ideias estão muito avançadas, você pode usar isso. Não, ele deve estar com arteriosclerose, coitado. O cara lá está velho. Já está 77 anos, você sabe. Em Foz, ele não vive em Vilcabamba. Porque se fosse lá, não poderia estar falando isso, que 77 é gente moça. A vida lá começa aos 70. Agora, aqui não, a vida aqui já está terminando mais ou menos por aí. A gente chega, muito embora tenha aquela senhora aqui em Foz, que teve 117 anos, vocês sabem, né? Saiu no jornal, tudo, tem a foto dela, tudo isso. E tem vários centenários aqui. Eu fiz a comparação entre Foz e Vilcabamba. Então, coloquei Foz, longevidade até 100 anos, Vilcabamba até 120. Mas aqui já teve gente com 117, foi exceção, mas teve. Essa senhora veio de Minas, né? Hein? Essa senhora veio de Minas, morou aqui. De Minas Gerais, mas eu não quero saber, né? Mas ela estava em Foz. Ela morou mais de 50 Outra coisa, mas ela, aqui, a coisa mais difícil que tem é daqui para frente, depois dos 70, dos 80. Não, ela morou... Aonde que ela foi depois disso? É essa que manda. Não é o negócio antes. Que uma pessoa, o Arlindo não chegou para cá e depois não falar para ele se você tinha feito plástica, porque ele tinha melhorado por causa da pele, que melhorou, porque ele veio com a poluição toda de paulistano, e realmente aquilo melhora mesmo. Não, ela viveu muito mais aqui tempo. Melhora, Vilcabamba melhora, essa cidade toda melhora mesmo. Tem menos poluição. Agora, aqui melhoraria se tirasse as plantações de soja da comarca, quer dizer, dentro da parte urbana. Teria que tirar isso. Isso ia melhorar todo mundo. Que a poluição maior que tem aqui é de soja. Essa é braba, e ela faz mal, sim. Em certa época do ano, é pequeno o período, mas aquilo faz mal. Agora, por exemplo, a maior parte do tempo aqui, no CAEC, que é uma área ainda mais rural, é 0 partícula no ar, não tem nada. Quando aparece, é o cara lá naquele mundo lá que está queimando um lixo, então vem o cheiro do lixo. Outra hora é plantação disso ou daquilo, quase sempre é soja. Mas não tem poluição, aqui é 0 partícula também, tem isso. Que é um efeito imediato, né? Esse é o problema. Né? O efeito imediato.
Eu queria perguntar, Mas fala. assim, ó, na interação com SIM amparador, o amparador é emissor da mensagem e a CONSIM recebe. No caso da central extrafísica, ela também é emissora ou a CONSIM é que tem que fazer, que tem que acessar, ela que tem que ser o agente mesmo da Não, comunicação? ela tem que ter uma predisposição muito grande para receber a mensagem, senão ela não vem. Agora, as mensagens das centrais são inteligentes. Sempre tem gente atrás. Ah, entendi. Sempre tem. Aquilo não é automático, não é igual micro-ondas ou qualquer coisa, ou secretária eletrônica, viva voz, ou, não é nada disso, não, é uma coisa mais séria. Agora, Rosa, falando a propósito, aproveitando a oportunidade, Foz é muito forte, pelo seguinte, você consegue viver aqui. Você é a maior prova disso. Você do jeito... O mundo para você é todo plastificado com alergia e você consegue superar o negócio. Você conseguir viver aqui, mostra que Foz é fora de série. Ela é o nariz de ferro dessa história. Você sabe que é negócio do nariz de ferro, colocar na geladeira? Você é isso em Foz. Ela vê tudo, ela percebe tudo, sente tudo. Eu sou paradoxo, né? Porque Você é um eu tenho paradoxo. anosmia e... É a vida, né? Agora, a culpa não é sua, sabe? Não é? São as situações da própria vida. Né? Mas, Rosa, pode falar. Professor, eu queria voltar na fatologia ao descarte dos retroconhecimentos envelhecidos. Pode ocorrer também, eu estou me referindo na terceira linha, de cima para baixo, da fatologia, na primeira página. Bom, achou? Sim, aqui eu estou vendo o seguinte, o excesso de informações... Não, o descarte dos retroconhecimentos envelhecidos. Ah, sim. Esse aí eu já... Envelhecidos. Sim, eu já falei nisso. Tá. O senhor já falou, mas não falou Eu como, falei, me referi ao caso. Outra coisa, tem amarelo aqui, ó. Esse modo que eu falei. Professor, só que... Tem tudo à prova em cima. Eu ouvi quando o senhor falou com a Magna e não atendeu a minha expectativa de interrogação. O que eu queria saber é o seguinte, em relação aos conhecimentos arcaicos, comunidades arcaicas, situações de ontem que nós já vivenciamos, Sim. Esses não podem ser descartados, nós vamos guardá-los para que possamos aproveitar posteriormente, mas descartados nunca, né? Não, às vezes é bom descartar tudo. Por exemplo, aquelas ideias que o fulano tinha, que ele achava que devia fazer tortura em todo mundo, isso tem que descartar para sempre, nunca mais a pessoa pensar nisso. Sim, e, no entanto, tem um monte de gente aí que defende a tortura. Sim. O Bush, o Geisel no Brasil, aquela coisa toda. São conhecimentos arcaicos, horríveis, ultrapassados, envelhecidos, no entanto, para eles não são. Aquilo está atuante. Outra coisa, e dentro também do belicismo, da própria polícia, tem um monte de gente que não pensa assim, eles estão tudo a favor da tortura para obter informações. Quer dizer, é uma coisa horrível. Estou dando um exemplo para você. Sim, isso dentro do comportamento da sociologia. Eu falo em relação à língua, à erudição, isso nunca podemos descartar, né? Então... Não, isso depende. Depende do que é que você vai falar. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ser erudita em tortura. Raciocina bem nisso. No entanto, tem que ser esquecido. Isso aí tem que ser julgado para escanteio. Que é isso? Tortura humana é uma das piores coisas que tem. Tem cara que já estudou muito tortura que ele acha que a tortura é pior do que matar. Tudo bem. Isso é uma coisa para se pensar. Dentro desse conhecimento se faz aí, qualquer crivo, coisa vamos né? estudar com a mim, que ela já estudou muito essas coisas. Então, dentro desse conhecimento envelhecido, se faz um crivo das coisas que se pode jogar fora ou não. As patológicas, sim. As homeostáticas preservam, né? Não é isso? O processo é ficar com a homeostática. Por exemplo, a Ami, já estudou demais isso, mas veja, o nome dela é Ami. Quer dizer, amiga, amizade, amicíssima. Isso mostra que ela é totalmente o contrário. E realmente ela é Ami. Sei, já conheço, ela é minha amiga. A minha Ami.
A nossa amiga. Ele já passou para a nossa. Eu falei que ela é minha. Ele já falou que é nossa. Você está vendo? Há até uma competição aí externa. Grupo. Mas não pode, não pode criar inimigo. Tem que continuar com a mim. Tá certo? Tá bom, professor. Então era isso aí. Nem tudo, né? Podemos descartar. Nem tudo deve descartar, sim. O que tem de coisa para ser descartado não está no gibi, lixos, aquilo que né? eu falei. É muito lixo. Né? Os lixões. Mas fala. Eu só queria comentar a sincronicidade, que eu acabei de fazer o cosmograma do primeiro pessoa que foi libertada lá, da tortura, né, de Guantánamo. E eu fiz o recorte e coloquei na sua mesa, antes de descer para cá. Eu não vi, não. Ele comenta toda... Foi o primeiro que foi libertado agora? Depois do Obama? E foi para Londres, Ele contou onde ele foi capturado no Paquistão. Parece que saiu uma pessoa de lá recentemente e liquidou com o assunto. Falou que foi torturado, que teve uma opção de coisa. Ele contou a tortura que ele sofreu em vários lugares. Em Guantánamo ele só ficou 4 anos. Ele mas eu já vi isso, já faz alguns dias. Eu vi alguma notícia disso. Assim, o jornal não é, ele tem alguns dias, realmente. Interessante. Agora aqui. Como otimizar o acesso à fonte cognitiva primordial da central extrafísica da verdade? Olha, é você ajudar muitos outros, desenvolver o seu parapsiquismo e pensar na interassistencialidade. E outra coisa, deixar de pensar tudo que seja ruim, só pensar no bom. Isso aí vai preparar a gente para acessar ou receber o impulso. Tenho 30 anos, um trabalho que gosto, uma dupla maravilhosa e muita facilidade para me relacionar com as pessoas, está vendo? Nem todos estão ruins, esse aqui está o máximo, está vendo? Porém, manifesta, é uma senhora isso aqui, porém manifesta um grau de exigência elevado em relação a tudo que faço. A sensação que tenho é que estou sempre com coisas para fazer e nunca estou satisfeito. Tenho uma sensação que esta agonia que sinto pode vir de outra vida, uma culpa grande, alguma culpa sim. O que posso fazer para construir uma autoimagem mais favorável? Parece que até já recebi essa ideia aqui de ela mesma, não tenho certeza se isso não é a segunda vez. O caso é o seguinte... O problema todo a primeira coisa que está aí é ver o que a gente poderia considerar como uma coisa que não está muito certa. A primeira coisa que não está certa é o seguinte, há aqui parece assim uma tisna, uma dosagem de perfeccionismo. Se tem isso, você tem que alijar, né? Jogar fora. Acaba com essa sensação, agonia, quando a pessoa fala em agonia de uma coisa que ela não conseguiu, isso é perfeccionismo. Perfeccionismo, para mim, é doença. E outra coisa, uma culpa grande. Isso aí não pode, a pessoa não pode ter autoculpa. A gente faz aquilo que a gente pode, o mais, a gente não é cobrado. Vamos pensar bem nisso e observar o que se passa aqui. Agora, com isso, você vai melhorar a sua autoimagem, o modo de ser. Agora, não seja perfeccionista. Como eu sempre digo aqui, procure ser detalhista. Troque o perfeccionismo pelo detalhismo. São coisas diferentes, observa bem. Entre as consciências que ressomaram na China, vocês estão vendo que eu fui falar um negócio ontem, já é a terceira pergunta hoje sobre o assunto, esse negócio mexeu com o povo. Mas eu acho que é o seguinte, ontem estava cheio de chineses aqui, eles devem ter mexido com os teletertulianos, está na cara. Entre as consciências que ressomaram na China, o senhor diz que há pelo menos 3 evoluciólogos entre eles. De que modo o senhor faz a leitura dessas consciências para saber que algum deles são evoluciólogos? Seria somente leitura energética ou há outros sinais indicativos? Escuta, eu estou falando que aquelas 16 pessoas eu conheci antes de ressomar. E outra coisa, esses 3 eu sei porque são colegas do transmentor. Mais nada. Minha vida é só por causa disso. É um processo de colegas, né? Entre eles. E eu observando. Você sabe, você está numa escola. Você tem a turma sua deste ano, mas quando você chegou lá, já tem uma turma, por exemplo, mais avançada. Que já está mais 1 ano na sua frente, 2 anos na sua frente, 3 anos na sua frente. Esses aí são de curso mais avançado, que já estava na escola quando eu cheguei. Mas você conhece. Entende? Às vezes eles jogavam futebol junto, você sabia quem era. No entanto, você está no 1º ano, os caras estão no 4º, no 5º ano. É isso? Então é isso aí. Qual o nome e autor do livro que o senhor falou na tertúlia hoje? Pronto, deixa eu mostrar lá. Vamos fazer a propaganda.
que eu não sei, esse aqui eu não sei se a Flávia tem lá. Filosofia Contemporânea em Ação. É Ravi Carell e David Games, ou Games. Está aqui, ó. Arte Média. Tá certo? O livro é interessante. Agora, ó, ele é tipo antologia, até um certo ponto, porque são esses dois autores e os colaboradores. A tradução é do Fernando José R. da Rocha. Tem uma consultoria e supervisão de revisão técnica de uma senhora, que é o máximo aqui, ó, um monte de coisa. Agora, o livro é muito bem lançado, bem arrumadinho. Ele saiu o ano passado, 2008. Tá certo? Filosofia Contemporânea em Ação. Agora, achei bacana esse livro aqui da Arte Média pelo seguinte: tem uma série de livros dessa editora que vem com a estrada. Eu só muda o tipo da estrada, mas a capa tudo está cheio de estrada. Só pegar lá e olhar lá na Mega Store, vocês vão ver uns 3 ou 4 livros da Arte Média. Você olha assim, tem uma estrada, está começando aquela estrada que vai para o infinito, olha, que é livro da Arte Média. Agora, não entendo, porque são temas diferentes, eles colocaram tudo a estrada. Quer dizer, deve ser cartilha, né? Que a pessoa está começando a dar os primeiros passos, então tem uma estrada para ela caminhar. Chega depois e observa como é curioso isso. Isso eu descobri nos livros lá sabe, deles. Agora, esse aqui, ó, ele tem uma série de coisas. Parece que é um mar que está batendo numa porção de pedroço, não é isso? Então, também é um problema de caminhar, né? A filosofia contemporânea em ação. Agora, você sabe, filosofia contemporânea, a gente tem que estudar, né? Para ver o que esses caras estão falando, que é muita bobajada. Né? Então, a gente tem que ver para ver. Se você viu que tem alguma coisa errada, você tem que saber mais sobre aquela coisa errada do que aquela pessoa que defende, se você quiser combatê-lo. O senhor conhece o livro Mãos de Luz, da Brennan? Vi no mesmo imagens, desenhos, pinturas de várias aulas que se apresentam diferente de acordo com o sentimento produzido. É possível padronizar cores e forma de acordo com o que está pensando? Olha, eu conheço o livro, essas coisas tudo existem, há muito abuso dessa bobajada, que eles levam isso tudo pelo lado da emoção. Agora, ó, em matéria de energia, cuidado com duas coisas. Primeiro, cores. Segundo, a imagem da situação. Então, por exemplo, esse negócio de chegar e falar assim: o seu coração está com o cardio chakra totalmente vermelho. Isso tudo é besteira. Esse negócio de colocar cor nas coisas, aí no acoplamentar a gente mesmo pode mostrar. É só você induzir a pessoa que ela vê aquela cor que ela precisa. Então, tem que dar um desconto enorme nessas coisas. Agora, a formação também em movimento disso. Aura, energia, é uma coisa que é instável. Mexe o tempo todo. Então, é igualzinho nuvem. Você vai classificar as nuvens, como é que fica? Então, vai devagar com a Andor e não vai no bico dessa livraria toda que tem por aí, ou a livraiada que existe, falando sobre essas coisas desde o século XIX. Tem muita bobagem sobre o processo de energia e apresentação disso. Dê um desconto nisso tudo, que é o melhor que você faz. E não vai no bico de fixar. Senão, daqui a pouco, você vai classificar todo mundo pela cor. Você é cor-de-rosa, você é azul, você é preto, você é branco, você é besteira, não existe isso. Cor é um processo mais de emoção, de sensação e de vivência no momento, que a gente pode mudar isso à vontade. É um processo quase que de hipnose. Sugestão. Sim. Por favor, aqui na página 42, em taxicologia. O número 4. Número 4. Intraconscienciais. Sob a ótica da autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 categorias de fontes cognitivas. A quarta, intraconscienciais, as autopercepções, as autorreflexões, a memória. O que você quer saber? Eu quero entender isso. Pessoal, agora que eu soltei o laringo, o senhor desbloqueou, eu vou fazer muitas perguntas, tá? Você sabe, eu falei para você falar, porque você era inibida. Sim. Você está começando a ficar desinibida. Está então, bem. Agora... Se você passar da conta, depois a gente desliga você. Tudo bem, mas não tem nada. O que eu não entender, eu vou perguntar. Tá? Você está ótimo. Me perdoe. Foi um custo ligar você não fica esperando que a gente vai te desligar tão cedo. Tá bom, obrigada.
Agora, ó, como diz aquela dona, você pode ficar em pé e falar, mulheres no poder, e faz assim. Agora, ó, o caso todo é o seguinte, vamos aqui ao quarto, intraconscienciais. Então, veja, é uma fonte da própria pessoa, intraconsciencial. São as suas percepções próprias, as reflexões que você tem e a sua memória. Aí é que entra aquele negócio que eu vivo falando de gravar, de fixar, de fazer anotações, de fazer apontamento no laptop. Entende? Que ajuda os seus dicionários cerebrais. Agora aqui, ó, os dicionários cerebrais são os fatores mais importantes disso. Dicionário cerebral de sinônimos, de antônimos e de ideias afins, os analógicos, entende? Ou as analogias. Ou o processo, por exemplo, das ideias afins, que é a coisa mais séria que tem aí, são as ideias afins. Associação de ideias, o dicionário de associações de ideias. Tá, muito obrigada. Foi bom essa pergunta, porque eu não gosto, desculpa, mas eu não gosto de anotar. Você não gosta? Pois é. É chato, né? Existe, eu vou mudar, eu vou mudar. Existe gente boba, eu sei. Eu sei. A Terra não é só gente inteligente, assim. Como tem gente boba? É muita gente boba. Ontem eu prometi a mim mesmo. Hoje, por exemplo, eu conversei com alguém que me conhece desde 1992, conhece a Conscienciologia. E ele não quer fazer e nunca fez estado vibracional. Ah, não, eu quero. Vocês querem pior do que esse? Existe gente assim. Agora, a senhora dele fez tudo para ele fazer até hoje. Então, hoje eu tive que fazer, descascar, sabe, em cima dele, mas mostrar a realidade, mostrei para ele por que ele é assim, de que modo eu quero dizer, professor, que agora eu quero anotar assim, eu vou Agora veja, estado vibracional, gente, não cobra nada, não há fiscalização, não se faz tanto esforço para chegar no estado vibracional e a pessoa não se enfrenta. Agora, veja que orgulho violento que uma pessoa dessa tem. Por quê? Ele sabe que ele não vai fazer o estado vibracional de cara, então ele vai fracassar. Ele não quer mostrar para os outros que ele não conseguiu fazer. Entende? Então, isso aí eu não entro. Não, eu sou superior a eles. Professor. Veja, existe disso. Quer dizer, a gente tem que notar, a vida tem gente de tudo quanto é nível. Você está melhorando seu nível. Vocês já notaram como é que ela também está com aparência diferente? O que houve com ela? Olha lá, olha o cabelo dela, como é que está mais arrumado. 6 meses de TENEPS. Ah, é? Ah, então, aí, explicou. Está vendo? Eu não estou falando que o povo começa a fazer TENEPS, fica mais atraente? Sim. Vocês não acham que ela está muito mais arrumadinha? Não sei o que houve com ela. Não, não houve nada. É TENEPS. Quer coisa melhor do que TENEPS? Não é? Você está vendo? Está explicado. Pois é. Mas olha, pode falar, vamos em frente, chefe. Valdo, sobre que número que é? Número 1. Conscienciais. O oráculo, o professor, o interlocutor, o exemplificador. Isso tudo são fontes cognitivas. Como é que funciona o oráculo, por favor? O oráculo, uma pessoa que chega, aquela mulher que lê sua cara, sua mão, lê suas cartas, lê seu pé, lê o olho, isso tudo é oráculo. É a pessoa que falou alguma coisa e você foi no bico. Não, você admitiu. Não, então vamos ver o que é isso. Tudo é oráculo. A pitya, a pitonisa. Isso é oráculo. Você quer um oráculo aqui para você? O Arlindo é um oráculo aqui nosso. Oráculo romano esse aqui. Ele é de Delfos. Pois é. O negócio é sério. Arlindo. Valdo. Agora a inspiradora do Arlindo é a Rosa. Então, se você quiser cortar caminho, vai diretamente à Rosa. Esqueça o Arlindo. Valdo. Pode falar. Sobre o Leonardo da Vinci, você acha que nessa vida que ele teve, ele acessava a central... Quem? Leonardo da Vinci. O que tem? Você acha que ele acessava a central extrafísica da verdade por causa do processo da inventividade? Não, ele não acessava. Eles acessavam a ele. Os amparadores que faziam. Mas não dava jeito. Lá pelas tantas deixaram. Tá. Agora, nas outras vidas que ele teve vida dele que ele já estava por dentro. Assentou muita coisa. Tá. Uma outra coisa. Seria bom de explicar, porque ontem a gente tocou nisso aqui só por cima, en passant.
O Leonardo da Vinci, ele não teve chance de mostrar a cultura dele. O povo acha que ele era um gênio, um milhão de coisas. Ele não mostrou o que ele era. Era mais, ele não teve muito mais do que aquilo. Uhum. Você está entendendo? Por causa da época. experiência dele. Agora, não, para mim era por causa da cabeça dele, a parte neurológica. Ah, a própria cabeça. É, a própria cabeça dele. Aquilo lá perturbava ele. Por isso que ele tinha a síndrome da dispersão. Entendi. Entende? Agora, veja, isso aí acontece com gente nossa na CCI. Eu já falei com gente aí, tem gente aí mais ou menos assim. Entendi. Pode ser que a expressão seja aquela do Leonardo da Vinci, mas o problema patológico é o mesmo. Entendi. Você está entendendo? São pessoas que tiveram muito conhecimento, que eu sei, porque eu conheci antes. Sim. Entendeu? Eu sei, eu tenho convicção disso. Dentro de mim, isso é fidedigno, é ponto pacífico. No entanto, a pessoa chega aqui, ela começa a ser dispersiva, fica querendo fazer um monte de coisa e não fixa em muita coisa. Fica em subnível. É justamente o caso dele. Agora, o caso dele, você acha que o megatrafor dele, qual seria? Que ajudou ele a chegar no processo de O megatrafor dele, em parte, é o processo da omnicognição. Tá. Que é o que a minha mãe queria, é o que eu pretendo entrar, faço uma força danada, omnicognição. Agora veja, ele, para chegar nisso, com tanta até lucidez dentro do processo patológico dele, ele mostra que ele sabia que serenão se baseia na omnicognição, está na cara. Que enquanto você não souber tudo aqui, você não deixa isso. Então a primeira coisa é conhecer tudo que tem aqui, para ficar livre da terra. Bacana. Agora, veja, enquanto você está aqui, você tem que abençoar a terra, você não pode pensar mal dela. Então, há um paradoxo, uma condição paradoxal que exige da pessoa uma maleabilidade, uma flexibilidade, um jogo de cintura. É violento. Terrível. Por isso que eu tenho que estar picotando a opção de assunto, às vezes os mesmos, batendo uma tecla, a tecla está quase igual à outra. Tangenciando o tempo todo. Mas é o jeito. Agora, Valdo, extrafisicamente, ele se apresenta mais com um paravisual feminino ou masculino? Pelo que você não, quando ele apareceu aí no fim, ele estava como homem. Agora, eu não sei, nas vidas intermediárias que ele teve de lá para cá, que ele teve algumas vidas. Tá. Se ele foi mulher, isso aí eu não sei. Eles falam algumas coisas lá que ele era homossexual, não era bem assim não. Tá. O homem não é assim não. Agora veja, esse negócio de homossexualidade também é uma coisa que a gente tem que pensar bem, né? Sexo, a consciência não tem sexo. Então, se catalogar ou carimbar determinada pessoa disso ou daquilo, tem que dar um desconto enorme nessa história. Precisa saber na prática como é que a pessoa funciona, se é mesmo, se ela está no armário, se está fora do armário, se aquilo cria problema para ela ou não. Porque para mim, chega num ponto que, por exemplo, você vai falar em sexo com serenão, isso é brincadeirinha, né? Besteira. Eles fazem o que quer com esse negócio de sexo. Então, como é que fica? Porque sexo, por exemplo, eu faço o que eu quero com a minha mão. Que a minha consciência não tem nada que ver com a mão, é só enquanto eu estou aqui. Eu caio disso aqui, sai fora, na minha projeção, não tem nada que ver com a mão. Sexo é isso. Então, vamos entender. A primeira coisa que tem em matéria de sexo, para mostrar que a pessoa tem lucidez, é que ela não pode ser submissa ao sexo, ela não pode ser escrava do sexo. Ela não pode ter carência sexual. Tem alguma coisa errada nisso. Quer dizer que ela não domina o problema. Agora veja, foi isso que durante 15 anos eu tentei inspirar o povo todo para conjugar essa turma. Agora valeu, né? Porque muita gente apareceu, ficou aqui comigo. Eu dentro disso, eu aglutinei, eu não desaglutinei o povo com o processo de sexo. Tá certo. Você está entendendo? Porque muita gente é o contrário. Então você veja, alguma coisa também eu já entendo disso, porque senão eu também não ia falar, porque senão ia perturbar a minha vida. E quando você fala, entendeu, né? Entendi. Quando você fala da psicopatologia dele, a fonte disso qual foi? Para mim é o problema mais neurológico da cabeça dele. Daquele soma. Eu ainda não vi ninguém falar isso nas biografias dele. Tá. Mas para mim, a minha hipótese é essa, a fera que eu conheci é isso. Entendi. Você está entendendo o que quer dizer? Mas como que se manifestava? Era mais pela distimia? Era mais...
Não, ele era um pouco mais fechado. Mais introspectivo. É introspectivo, tinha umas coisas assim. Mas não chegava a ser, por exemplo, eu não acho que ele chegou a ser autista ou qualquer coisa, não é isso. Tá. Mas ele era um pouco mais fechado. Então, veja, ele sofria com a autorreflexão. Esse é que seria, Entendi. talvez, o diagnóstico maior da patologia dele. Olha a lógica. Entendi. Uma pessoa, gente, nós todo temos que fazer autorreflexão. Se uma pessoa sofre com isso, isso é doença. E é das doenças piores que tem. Você tem que ter uma autorreflexão sem sofrimento. Porque se você sofre, é um processo psiquiátrico, tem alguma coisa alterada nisso aí. A autorreflexão é para levantar. Então, veja, ele era um caso psiquiátrico. Agora, aquilo se manifestava na vida prática, através do que ele fazia, pela dispersão. Tá. Então, ele sofria com a autorreflexão. Aquilo, por isso que aquilo colocava em desenho, em escrever, entende? Aquilo é fuga. Você está entendendo? Quer sair daquilo. É a catarse do É um processo. Agora, veja, isso aí é porque ele não estava aguentando os dicionários cerebrais dele. Ou aquilo que ele tinha, alguma rememoração. Uhum. Então, Agora, por isso que eu falo, já pensou, tem certas pessoas aqui que se tivesse toda a retrocognição que tinha, não ia durar um dia. Ia pirar. Em 24 horas estava pirado. Não daria. Porque com um pouquinho que a pessoa tem, já fica um pouco... Isso aí é duro. Por isso que eu falo, gente, nós temos que ter reflexões sem sofrimento. Gostar do assunto. Agora, para isso, a pessoa tem que gostar de si mesma, né? Ela não pode ter raiva de si própria. Por exemplo, uma pessoa que se auto-vitimiza, ela tem raiva de si própria. Uma pessoa que não tem autocrítica, ela tem raiva de si própria. Uma pessoa que tem autoassédio violento, ela tem raiva de si própria. Por quê? Ela está se enganando. Isso é raiva. Entende? É ojeriza de si mesmo. Está errado. É aquilo que o povo hoje chama de auto-ódio. Né? Está mais ou menos claro isso aí? Sim, obrigado. Quer dizer, não está nada claro, mas pelo menos a gente já tem uma ideia do que pode estudar. Sim. Não dá para ouvir. Arranja outro. Tem outra aí por perto? Passa lá para ela, vai. Pega lá, ó, pega outro. Para isso é que tem outros. O aparelho serviu, é para isso, a gente troca. Escuta uma segunda opinião do aparelho. Tá. Com relação às fissuras, então, da consciência, né? E a gente observar isso nos resultados também da vida prática. Eu às vezes fico fazendo essas reflexões, né? Como é que a gente faz o reconhecimento e a superação dessas características? Então, quando você fala de autocognição, de autorreflexão, sem sofrimento, para a gente poder entender e dar o passo adiante. Por exemplo, às vezes a gente tem percalços na vida, tem acidentes de percurso que acontecem, e eles são indicadores de que tem alguma coisa que está mal parada ou que não foi bem trabalhada, não é isso? Posso interpretar dessa forma assim, Pode. bem clara? Pode. Então, assim, no Código Pessoal de Cosmoética, ele vai sendo acrescido ou vai sendo trabalhado na medida em que a gente vai tendo essas recuperações de cons. É isso mesmo? Mas agora existe aí um outro fator muito importante. É a sua logicidade. Ou, se você quiser, a sua racionalidade. Se você começa... O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de autorreflexão. Presta atenção. Se você começa a fazer mais autorreflexão, a sua logicidade e racionalidade aumenta. Independente de você lembrar qualquer coisa. E aí a flexibilidade também aumenta no dia a dia. É o desenvolvimento do atributo mental, entendeu? De elaboração do pensamento, aquilo vai aumentando. Vocês sabem, uma das práticas que existe no cosmos é a seguinte: quanto mais a pessoa ficar traquejada através da repetição dos mesmos atos, melhor. Ela cresce, ela desenvolve, ela se ilumina, ela fica esclarecida. Então, se uma pessoa faz mais autorreflexão, a tendência dela é melhorar a elaboração de pensamento. Com isso, ela fica mais lógica, ela vai criar mais a autorretilinearidade pensênica.
Eu já falei isso aqui muitas vezes. A retilinearidade, uma das coisas mais sérias que tem é introspecção, é o recolhimento íntimo, autorreflexão, é o solilóquio, para a pessoa ver como é que é. Ela começa a entender como é que ela funciona. Uma outra coisa, a maioria das pessoas, se nós formos analisar friamente, dar um diagnóstico cirúrgico do modo dela pensar, ela não admite aquilo. Não, mas não é tanto assim, Valdo. É assim que eles falam para mim. Mas não é tanto assim, Valdo. Aí eu falo assim, não, é pior. Aí eu vou em cima, eu vou mostrando por quê. A maioria tem fissuras nesse aspecto. Isso é um fato. Por isso que o povo tem dificuldade. Observa bem nas perguntas que o povo faz. Hoje vocês que são aí, as veteranas e veteranos das perguntas, já não erram mais isso. Mas você lembra no início como é que eram as perguntas? Eu fazia aquela piada do negócio todo dia. Já leu o manual da aquela piada que a pessoa começa a falar, depois ela esquece o que é que ia falar no início. Virou uma coxa de retalho sonoro. E ela não sabe mais. Não, até esqueci o que é. A hora que vai falar, pronto, já passou. Então, veja, é o processo do circunlóquio. Num determinado momento, assim, a dificuldade da autorretilinearidade do pensamento, no meu caso específico, ela vem por uma série de informações que não estão tão bem formatadas, elas estão quebradas, estão fragmentadas. É um volume grande de coisas a serem administradas e organizadas. Sim, mas aí é porque você está no processo da atomização. Isso chama atomização. Você tem que superar isso aí. Atomizou é a hora que virou átomo, você repartiu tudo. Então, virou as pedrinhas da praia. Como é que você vai juntar aquilo? É o processo da aglutinação que eu estava falando. Aí é a aglutinação do pensamento. Isso aí ainda mostra primarismo na reflexão. Você não pode considerar a coisa atomizada. Ela tem que estar pelo menos agregada. Tem vários nomes para isso. Sabe o negócio de agregação, nisso? Como é que é? Como que a contextualização, a adaptação a uma determinada Não, tem que ter situação? pelo menos setores. Mas agora um negócio isolado, apenas pelo fragmento, um pedaço, o segmento, isso é bobagem. Você, pela associação de ideias, você faz os grânulos. Aquilo que são corpúsculos, partículas, você junta, daí a pouco cria grânulo, aquilo vai criando uma coisa, daí a pouco tem um objeto grande, grandão. Quando você me critica dizendo que às vezes eu tenho capacidade de análise e não tenho capacidade de síntese, aí já é o fator inverso. Já, né? Totalmente inverso. Mas agora veja, mas é o mesmo fator, tá? Por quê? Uma pessoa analisou, mas está tudo fragmentado. Ela não sabe juntar aquilo, como é que ela vai fazer síntese? Ela não tem síntese. Então, o cara virou uma vez para mim e falou assim, Valdo, fiz a análise de tudo, mas eu tenho, parece, 17 sínteses. Eu falei assim, espera aí que eu quero dar 200 barrigadas de riso para você, para depois a gente prosseguir. Comecei a gargalhar na frente dele para mostrar isso. Quer dizer, ele não entendeu nada. Foi preciso eu começar tudo de novo para mostrar para ele. 17 sínteses. Essa não é boa? Eu acho o máximo. Agora, a gente tem que viver para saber como é que essas coisas ocorrem na cabeça das pessoas. É muito engraçado isso aí. Então, isso está ligado à atomização. Então, veja, na hora que o negócio está no fragmento, você está com as 17 sínteses. Sínteses. Não tenho nada, não pode. Verdade, né? Tem um engano. Isso é impraticável, não dá. Agora, veja, o que é que eu fui falar para ele? Falei assim, ó, você arranjou 17 sínteses. Veja, você arranjou foi 17 componentes do seu todo, que é o tótum. Você agora vai ter que pegar essas 17 e ver se tem alguma que significa todas, para então você ficar a síntese daquele tótum. Veja bem como é que é isso. Eu sei que é difícil, eu não estou falando coisa fácil. Agora veja, então eu expliquei para ele outra coisa séria, que é o seguinte, você tem, presta atenção, um objeto volumoso, ele pesa 1 tonelada. Você agora vai fazer a miniaturização desse objeto, que eu quero que ele pese só 10 quilos.
aquele objetão de 1 tonelada é o que você obteve com a sua análise, com a sua hermenêutica, com a sua exegese. Agora, esse dos 10 quilos é a miniatura que significa tudo aquilo de 1 tonelada, que é a verdadeira síntese. Aí o cara começou a entender. Tudo isso, eu sei que eu fiz umas 3 ou 4 metáforas com exemplos assim palpáveis para ele. Exemplo palpável, hoje em dia estão gostando de usar em português outro. Fizeram a tradução do primeiro episódio do Monk, da 5ª série, que fala no tangível. Não, ele deu a prova tangível. Então estão usando o tangível já no cinema. Em vez de falar que é concreto, palpável, é tangível agora, está na moda. Eu vi ontem, porque me deram a 5ª série do Monk. Então eu fui ver o primeiro episódio que apareceu, foi esse. Eu não sei se alguém já viu, que é o episódio que aparece o cara que ia fazer o filme dele, do Monk, o ator. Então é o ator. Agora aqui é uma besteirada, é uma bobajada danada lá. Agora o ator ficou a cara dele mesmo, aquele cara é muito bom, né? Ficou igualzinho ele. Eu estou na mesma situação do cara aí, que você estava dando vários exemplos, sabe? Os seus 17... porque aí eu comecei a pensar, se eu tenho lá, então, a rocha com 10 toneladas, e eu tenho que trazer 10 quilos aí, e ela ser um reflexo dessa grande coisa, a minha dúvida é, eu vou pegar a essência ou eu vou ter uma miniaturização do complexo? Não, você vai ter tudo que representa aquilo. Por exemplo, pegue um computador antigo, aqueles que pesavam 3 toneladas, do jeito que a hora que eu fui colocar o primeiro nas nossas empresas, ele era maior do que essa mesa. Mainframe. Agora veja, e hoje eu pego o computador assim desse tamanho. Esse pequenininho, ele é melhor do que aquele grandão. Então vamos devagar, você pode pegar uma síntese que seja maior do que o todo. A parte pode ser maior do que o todo, vamos devagar com isso. Devido à qualificação da particularidade, ou seja, da parte. Quando você fala isso, e me falou das 17, eu lembrei das ICs, sabe? Não, 17 é IC, mas tem uma coisa pior que eu falo. O que é que eu falo aqui de 17, que é uma coisa seríssima, faz mais de 20 anos que eu falo. Ah lá, ela é o meu computador aqui. Fala, Kátia. Fala alto. Família com 17 membros. Vocês já viram falar isso, não já? Se a sua família tem 17 membros, você tem toda a síntese do cosmos. Vocês já viram falar, né? Tem Consrel, tem Consbel, tem tudo lá, se tem 17 membros. Esse aqui é o 17 mais sério. Agora, gente, aqui, ó, outra pergunta. Obrigada. O senhor acabou de falar sobre uma pessoa que sabe que não vai conseguir fazer o EV de cara. Nesses casos, quais recomendações a seguir para obter êxito sem desanimar? Uma pessoa com bloqueio consegue fazer EV? Primeira coisa, a maioria das pessoas, quando consegue fazer EV, ela faz parcialmente, mas não faz uma coisa satisfatória. Isso é normal. O problema é insistir, insistir, insistir. E não ter vergonha nem orgulho de enfrentar a si mesmo, não. A gente tem que enfrentar a gente mesmo. Não tem saída. O problema é esse. Agora, qualquer pessoa consegue fazer o EV de alto nível, se quiser. O sofrimento de Leonardo da Vinci pode ser advindo da autoculpa pela falta de acabativa dos seus projetos? Isso eu não sei, né? Isso aí teria que perguntar para ele. Isso aí está querendo muito. Mas todos esses fatores devem ser levados em consideração na análise da personalidade dele. Estou aprendendo a cantar para perder a inibição, trabalhar o laringo chakra, socialização. Mas está cada vez mais difícil levantar um repertório de músicas, letras, pois acho alguma que me agrada. Pois quando acho alguma que me agrada, no meio da letra implico com alguma palavra ou outra particularidade da letra. Olha, o negócio é procurar. Existe um negócio na internet que a pessoa pode pegar 1 milhão de canções, não pode? Não é isso? Atualmente não tem um negócio desse lá? Alguém aí já viu isso? Não tem isso? 1 milhão de música, a pessoa. Pega esse 1 milhão lá que você vai descobrir alguma coisa. Agora aqui,
Às vezes, ao escolher certa música, sinto um banho de energia, arrepio. Isso pode ser inspiração assediadora? Será que existe algum compositor ligado às ideias conscienciológicas? Poderia me dar alguma sugestão, inspiração? Estou aberto a críticas. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: você quer cantar música popular ou música clássica ou semiclássica? Você quer ser soprano ou você quer ser cantora de hip hop, que só fala, não fala? Ou se não, dessa música tropical do Brasil, que eles só declamam, não canta. O que é que você quer? Outra coisa, você vai ser cantora igual que eu canto aqui de vez em quando para mostrar? Eram duas caveiras que se amavam. Será que é isso que você vai ser? E você precisa ter cuidado, senão como é que é? Outra coisa também, precisa ter cuidado se não é Chiquita bacana lá da Martinica. Estuda. Qualquer um pode ser cantor. Agora, a qualificação da cantoria é que manda. Então, o que eu daria para você é o seguinte: se você for cantora lírica, há muita coisa bonita para cantar. Agora, se você for cantora popular, escolha. Eu indicaria você pegar as músicas da nossa amiga Breitman. Sarah Breitman. Olha, escreve B-R-E-I-T. Breitman. Sarah Breitman. Aquela pode te dar alguma noção de alguma coisa, porque ela é clássica, semiclássica, é popular, ela é tudo. E ela pode ser inspiradora dela. A Sarah Breitman vale a pena. Vocês estão de acordo? Quem é que conhece a Sarah Breitman? Olha só, muita gente conhece. Essa é fora de série. E ela é inspirada, ela compõe música, a dona é uma médium de alto nível. Ela é fora de série. E outra coisa, tem um charme que estremece até poste. Professor. Mas olha, quem é que está falando? É você? Aqui. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Vamos lá para a primeira. O senhor mencionou agora há pouco a questão do conhecimento. O senhor disse assim, para a gente ficar livre do planeta Terra, tem a questão, a gente tem que conhecer tudo, quanto mais, melhor. Então, o processo ele vai passar inevitavelmente pelo conhecimento e aprofundamento de várias áreas, de maneira polímata. Isso aí é a minha ideia antes do Instituto. A gente já falava nisso. Devido ao processo da serenologia. O serenão só deixa a Terra depois que ele já dominou todos os setores. Então, não tem como fugir disso. É todos então, os conhecimentos. Por exemplo, toda aquela pessoa que tem raiva de alguma linha de conhecimento, ela está errada. Ela vai ter que voltar para aquilo oportunamente. Agora, o que é bom nisso é o seguinte: chega num ponto que você domina as coisas por atacado. Já não é mais avarejo. Então, você pega muita coisa. É um processo muito mais abrangente, abarcante. Então, a pessoa aprende mais rápido. Eu penso que isso acontece mais a partir do evoluciólogo. Tá. Então, na realidade, a gente vai começar, a partir da prática, associando os conhecimentos, e isso vai nos dar uma visão maior. Que é? Tem uma coisa que eu falo baseada nisso o tempo todo aqui. E depois que nós fizemos, desde o início das tertulias, faz 7 anos que eu me bato nisso. Hoje eu já toquei nesse assunto aqui. Qual que é? Lembra de alguma coisa? Vocês têm uma ideia? Eu vivo falando nisso. Hoje eu já toquei no assunto. Polimatia. Tem uma chance, eu volto a falar naquilo. Tem outra chance, eu volto a falar. Agora, esses últimos anos, praticamente quase toda a tertúlia eu falo, é de propósito. Reflexão. O que é? Falando um monte, eu não sei. Depois eu falo, eu falei, eu não vi. Não. Visão de conjunto? Não. São os dicionários cerebrais. Ok. Pensa bem, o dicionário cerebral é seu repertório básico, é o repositório de tudo, não é isso? É o balanço de tudo, é o inventarium, ou inventariologia total, é tudo ali. Então, esse é importante. E outra coisa, o que é interessante, as universidades não falam em dicionários cerebrais. Até parece que foi eu que inventei isso. Não fui eu que inventei, foi os serenões que já usam isso há muito tempo, eles não são bestas.
Mas olha, é você? Então, só mais um, só para fechar. Então, não tem jeito. Tem que associar tudo com tudo mesmo e investigar e trabalhar em todas as áreas. Você que sabe, você está evoluindo cada vez mais. Você vai ver se tem jeito ou não. Tá. Eu deixo na sua mão. Eu queria só fazer... Tirei meu conforto. Eu queria fazer uma segunda pergunta linkada a isso. O senhor mencionou há pouco a questão do diagnóstico cirúrgico do processo de pensamento, que tem que ser analisado. Então, vamos lá. Você falou que os artistas têm a tendência a pensar superficialmente. Lógico. Então, a questão e ele sempre passa para outra coisa. Ele não para, ele não fixa. Tá. Que é justamente o Leonardo da Vinci. Ele era mais artista do que tudo. Tá. Então, dando um diagnóstico do processo pessoal, tem que deixar o superficial e aprofundar. A gente só deve mudar de bloco quando você já dominou o bloco anterior. Isso é uma regra. Quando a pessoa pode. Nem sempre ela consegue. Isso é o ideal. Você só sai de um bloco a hora que você dominou esse bloco. Aí você sai e passa para o outro. Aí você enriquece. Tudo vai ampliando. Você sai, então, da monovisão ou da univisão, a infravisão, você vai para uma cosmovisão, uma megavisão. Tá certo? Dentro disso, o processo de análise e síntese todo momento, né? É. Aquele processo que vai caminhando. Mencionou agora. O senhor comenta aqui na colegiologia, os colégios visíveis fomentadores de neocognições científicas. O colégio visível, basicamente, a função dele é esse fomento da neocognição, da troca de experiências entre os pesquisadores. Você poderia complementar? Olha, querendo ou não, sempre entra o processo da memória no colégio invisível, né? Por quê? Está havendo uma troca de informações. Essa troca de informações, ela pega ali e acende uma ideia que você esqueceu. Você vai mexer nas suas recordações. Uma outra coisa, uma pessoa que está elaborando pensamentos novos, junto com outra, até num debate ou qualquer coisa, ela tem que recorrer toda hora às suas memórias. Ela não tem jeito de esquecer disso. Toda hora ela tem. Então, a retrocognição aí, eu considero como sendo muito importante. Agora, o que eu falo aqui, veja bem, os colégios invisíveis fomentadores de neocognições científicas. Então, veja, é o negócio da dissociação. Você tem um fato que você já conhece, está aqui com você. Você pega outro fato que está aqui. Você casa os dois, vai fazer um sinergismo que vai acontecer uma terceira ideia. Essa é a neoconcepção. Agora, veja, o colégio invisível, eles fazem isso naturalmente, por causa das informações. Há uma permuta de informações, ou se você quiser, um somatório de informes, um com o outro. Aquilo então vai batendo, a coisa amplia. É porque hoje você consegue fazer isso aí de N para N. Antigamente era de 1 para 1, né? Porque numa carta, não, veja, a internet é isso. A internet é o espalhamento dos grãos de areia da praia, do conhecimento. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o bairro do conhecimento, tá certo? Da cognição, bairro do saber. A praia nada mais é do que o local dos grãos de conhecimento. Você está entendendo? Está tudo espalhado. Se você for entender cada grão daquele, você vai entender o que é. Isso é a praia do conhecimento. Porque uma das coisas ricas também que o senhor coloca aqui na fatologia é o senso de união ao se compartilhar a fonte. Então você também, o compartilhamento de fontes gera esse senso de união no próprio grupo também. É. Isso, em parte, é o que estão fazendo hoje com o Orkut, blog. São as informações que os caras estão dividindo uns com os outros. Ninguém vai, na verdade, colocar uma ideia num blog se ele não está querendo também arranjar informação através daquilo. Que sempre é um negócio. Ele dá, mas recebe. E ele sabe disso, ele está consciente disso. Professor Valdo. Sim. Professor Valdo. Sim. O senhor estava falando sobre a síndrome da dispersão, que teria muitas pessoas, mesmo dentro da comunidade conscienciológica, que sofreriam com esse problema. Mas se nós pensarmos assim, que é uma consciência que tem um conteúdo, um conhecimento prévio de outras vidas e acaba caindo na síndrome da dispersão. O que provoca esse desvio? O que provoca isso nessa vida? No nosso caso, aí tem um fator específico, que é o seguinte, a pessoa fez o curso intermissivo pela primeira vez. Então ela vem aqui, ela está se sentindo por cima da carne seca.
dona do pedaço. Entende? Com isso, então... Não, eu domino o mundo, tudo é meu, estou por cima da carne seca. Entendeu? Isso aí é um erro. Aí dá tudo para trás, porque a pessoa dispersa os esforços. Você sabe, a união é que fomenta e potencializa mais ainda a força. A hora que dispersa assim não dá certo. E aí acaba tendo dificuldade para priorizar algumas coisas. Tudo não é muito só importante. Isso. Começa a fazer uma opção de coisa pela metade, só uma parte, porque não termina bem em nada. É o caso do Leonardo da Vinci. Então é um certo deslumbramento, na verdade. Até um certo ponto mas não é bem deslumbramento, não é só isso, não. Há um processo egóico, de orgulho, muito forte, dentro da situação. É aquela pessoa, por exemplo, que se sente riquíssima com a informação privilegiada que ela recebeu. A bolsa está cheia de gente assim. Outra coisa, onde tem mais isso, mas dura pouco, é no turf, na corrida de cavalo. Olha, eu tenho uma barbada para você, no terceiro páreo. Que acaba com eu estudei esse povo todo. Eu não falo muito nele, porque são tudo doido, né? A jogatina tem um negócio terrível. Sempre que você vai ganhar, alguém perdeu. Eu acho isso negativíssimo. Em matéria de competição, talvez o jogo seja uma das piores coisas depois da guerra. É o jogo. Eu não sei, mas às vezes o jogo é bem pior do que o esporte. Então, por exemplo, a gente teria que falar que o substituto da guerra seria, em primeiro lugar, o jogo, segundo, o esporte. Você está entendendo? Porque sempre alguém leva na cabeça. É um negócio imoral, o jogo. Pensando assim, a gente poderia chegar à conclusão que uma forma de amenizar isso seria tirar você mesmo de foco e colocar o outro muito sempre mais em foco, como mas uma forma de visando assistência ao outro. Como uma forma, inclusive, de combater a síndrome da dispersão. Sim, tem que começar por isso aí, é uma saída. Você está entendendo? É uma saída. Agora, o jogo que eu estou falando aí, é o jogo de carta, poker, por exemplo, é isso. Aquele dos 10 mil dólares, vamos ver aqui, aquele do campeonato internacional de 2 milhões de dólares na hora. E a pessoa se sente E outra coisa, com os caras que ficam para o fim, vem 800 para participar daquilo. Os 4, 5 que ficam no fim de tudo, um ganha 400 mil, o outro 1 milhão, o outro 1,5 milhão, e o último 2 bilhões de dólares. É isso. E outra coisa, eles são tudo ovacionados, o cara fica popular, o resto, o mundo inteiro conhece quem é, como é que é. Existe um filme que explica isso com detalhes, de todos os detalhes, com calma. Tem um monte de filmes sobre jogo, mas tem um que é terrível, esse, sabe? O nome do título eu não sei bem lá, mas hein? Não é esse não. Não, é um assim... Não é um rapaz... É um que fala em jogo, não sei o que é de jogo, entende? Que tem o pai e o filho que entra no torneio internacional, o maior do mundo, mundial. E o pai já tinha ganho várias vezes, aí o filho entrou. E no fim o filho até ajuda o pai só para melhorar a imagem dele, a moral. Ele tinha 2 ases e não colocou os ases, falou que aquilo era só a rainha. E ele não permitiu que eles acessassem as cartas dele, porque você sabe que hoje, às vezes tem jogo de pôquer que tem um aparelho que vê as cartas da pessoa. Então o povo de fora sabe, mas quem está lá não sabe. Ele no jogo lá do filme, só ele é que não permitiu que ninguém visse as cartas, porque ele queria ajudar o pai. É muito bem feito sobre esse aspecto, o processo filial dele. E o pai descascava o filho de tudo quanto é jeito. Que é uma briga de inteligência na questão do pôquer ali, de pai e filho. Você está entendendo como é que é? Agora esse filme está aí, ele é filme comum por aí. Mas eu posso trazer depois, eu olho lá nas minhas notas, eu vejo lá o título. Quer dizer que depois do segundo curso intermissível, a probabilidade
de entrar numa série X com síndrome da dispersão Não, já é mais eu difícil. acho que uma boa parte de vocês aí no segundo estão pensando em macrosoma, para microchip, já estão pensando como é que é o transmentor, o que é que o transmentor fala, como é que é isso. Eu acho que o nível aí vai crescer assim de uma maneira geométrica. Professor, letra A. Aonde que é? Aqui, ó, letra A. Ah, sim. Como que a gente faz para diminuir as distorções autocognitivas na captação de ideias? A distorção, você tem que ver quais são essas distorções e quais a causa dela, por que é. E ver. Porque às vezes pode ser, tem uns negócios alguma coisa, disgrafia, dislania, disso, e isso. Tem que ver o que é que tem na cabeça. Agora, quase sempre desrespeito também ao processo mnemônico. Mas isso você já está doutora no assunto aí para saber como é que faz. Você já supera essas coisas. Hoje, isso é para você, está fichinho. Mas tem que pensar a causa, saber exatamente o que é que está batendo o pino. Professor, mas assim, essa questão mnemônica pode ter a ver com um bloqueio, um assédio mental somático? Pode ser, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas olha, depois de um certo tempo, não é porque aquilo criou um mau hábito na pessoa, então ela bate o pino. Ela não está atuando ou funcionando corretamente. Tem que ajustar a máquina, o modo de pensar, a elaboração de pensamento. Professor Valdo, sim. Aqui, ó, exatamente nessa linha aí, como é que a gente faz para avaliar e melhorar a qualidade dos pensamentos? Quais seriam as técnicas? A qualidade? Sim, melhorar... É fazer a autorreflexão e ver onde é que estão os pontos fracos da pessoa. Anota tudo e vê, não, tem que trabalhar aqui, é isso que está precisando, tal. Vê os pontos fracos. Cada caso é um caso, tem que ver, né? Não tem jeito. Fala. Professor Valdo, aqui na sinonimologia, o número 8, o senhor viu que a procedência da autocognicão? Deixa eu ver o que é que está. Não sei se já foi corrigido. Que número que é? Número 8. Número 8, procedência da autocognição. Está faltando aí. Você engoliu essa cedilha. Que vergonha. É mesmo, vamos olhar isso. Ninguém viu. Essa aí não está lá nos originais, não. Eu não lembro de ter corrigido isso. Ok. Professor, e aqui na página 40 tem o detalhismo, lá no final tem a mitologia. No detalhismo, o que é que você quer? Já no final do detalhismo, tem a mitologia. Mitologia? Se eu puder explicar melhor aí. O mito da transmissão pura do saber. Por exemplo, há pessoas que pensam que ela consegue transmitir tudo que tem, que aquela é uma transmissão pura. Sempre tem alguma conotação de quem está falando. Então, isso é um mito. E outra coisa, aquele saber também nunca é puro, porque ele vem de trás. Nunca você está sabendo uma coisa totalmente original, virgem, inexplorada, 0 quilômetro. Então isso tudo é o mito da transmissão pura do saber. E outra coisa, sempre que você transmite, você está colocando alguma coisa sua. Ninguém tem o mesmo vocabulário. Já começa por aí. Se a transmissão é feita oralmente, verbalmente, você está entendendo? Já tem modificação no modo de transmitir. De modo que essas coisas variam muito. Vê se tem lógica aí para você, tem? Quem é que estava aí com você? Por favor. E o que ocorre quando a gente capta alguma coisa e não põe em prática aquilo? Por exemplo, no teu caso, quando você teve aquela retrocognição com teu irmão, quando você tinha 9 anos. Como é que é? Quando você teve aquela retrocognição com seu irmão, que você tinha 9 anos. Sim. Você pegou a coisa, mas você podia não ter atinado ou não feito a reversão daquilo. Sim. Qual seria... O problema aí, às vezes, é inexperiência. A gente não tem ainda noção. Você sabe, parapsiquismo é uma coisa que precisa de alguns anos para você dominar bem, por causa do novo corpo que você tem. Mas no seu caso podia ter pesado muito, não ter feito aquela reversão naquele momento.
Não, você está falando por causa quando eu tinha 9 anos que o meu irmão foi curado pelo negócio lá? Não, quando você teve aquela retocognição do que você já tinha feito com ele em outra vida, e aí aquilo você mudou. foi, mas aquilo foi antes. Então, antes, quando foi você antes teve disso, isso? não foi nessa época, não. Agora, veja, eu não tinha aquilo, porque aquele negócio é muito antigo. Não, mas aí... O negócio lá que eles foram levar, e que foram levar o meu irmão, que é o meu filho atual, isso aí vem de muito tempo. Tá, mas você podia ter percebido aquilo e podia não ter feito a reversão de a recinha ali na hora e visto que aí você não, tinha eu acho que se eu tivesse visto do jeito que foi, eu acho que eu guardaria assim. Agora, o problema é que me deram na hora justa. Agora, eles viram que o meu reclamo, a minha reclamação, tinha justiça. Porque foi uma série de fatos. Eu, menino, ninguém me explicava nada. Eles vieram, não vamos explicar para ele, porque, em parte, ele tem razão, a situação está precária. Acontecia um monte de coisa, era o meu irmão que tinha feito, a culpa era minha. Porque eles achavam que ele era doente daquele jeito, que não podia ter sido ele que fizesse aquilo. Agora, meu irmão sempre foi muito inteligente, você está entendendo? Então, o negócio não era bem isso. E eu via as coisas todas e ficava calado. Mas eu não queria chegar lá e denunciar, né? Isso aí não dava certo. Então, eu só guardava aquilo. Aí, a última que aconteceu, que o negócio foi lá dentro, eu saí da sala e fui andando, na sala de jantar. Fui andando para a cozinha. A hora que eu cheguei perto da descida da escada da cozinha para ir, aquilo mudou tudo. Aí eu comecei a ver aquilo com calma. Sentei lá debaixo da mangueira, lá que eu comia as mangas lá, que era pequena, mas com boa sombra. Comecei a pensar naquilo tudo. Aí eu comecei a falar, o que eu tenho que mudar aqui? Como é que está? Desse dia em diante, eu fui a terceira pessoa a ajudar meu irmão. Primeiro foi meu pai, segundo minha mãe, terceiro eu. Tá, mas e até ele morrer, quem estava momento? Com ele até no fim era minha mãe e eu. Meu pai já tinha morrido. Tá, mas e se você não fizesse aquela reversão naquele momento? Não, a reversão aconteceria se eu visse a cena, como é que foi, porque há uns problemas, Grace, de retrocognição, que você se vê lá dentro. A situação é muito difícil. Aquilo lá eu via direitinho. E não tinha jeito. É como se você revivesse aquilo novamente. É uma revivescência. Então, isso não tem jeito. Você vê o que é. Agora, por exemplo, eu não quis nem saber as consequências daquilo, o que deu. Se ele morreu, se não morreu dali. O que aconteceu com o povo. Eu nem quis saber daquilo, não. O episódio foi tão marcante que, já entendi tudo, não quero saber do resto. Entende? Agora, a partir disso, eu compreendi que teria que relevar mais do que eu estava relevando. Não falei nada. Agora, o melhor da história, ninguém nunca ouviu uma palavra de queixa, de lástima ou de reclamação a respeito dele comigo. Por quê? Eu tentava expor o fato que era. Ninguém ouvia, eu tirava o corpo fora. Então, eu ficava com a culpa. Agora, chegou um ponto que eu falei assim, não, vai chegar um ponto que isso aqui está errado. Foi aí que aconteceu o caso. Aí eu falei assim, não, tem que relevar tudo. Eu depois, uma das perguntas que eu lembro que eu fiz com a minha mãe sobre esse assunto foi o seguinte, minha mãe, me explica uma coisa. O que é que o menino não entende, que uma pessoa grande entende? Me explica essas diferenças, que eu quero saber. Lá foi a minha mãe explicar por que era. Então ela começou a falar, olha aqui, você já notou que a sua cabeça está crescendo? A minha cabeça não cresce mais, a sua cresce. Agora, você já notou que o que manda é o que está dentro da cabeça? Você mesmo não fala que você quer estudar isso? Veja, você tem uma cabeça que ainda não está pronta. Aí eu virei para ela e falei assim, quer dizer que eu sou igual mamão, né? O meu mamão está verde, tem que ficar amarelo, é isso? Por isso que eu falo que aqui é o espremedor de cérebro, a hora que fica amarelo. Está entendendo? É a manga amarelo, o mamão amarelo. É a hora que a cabeça cresceu, está no máximo. Não tem mais jeito de expandir. Isso acontece geralmente em torno dos 26 anos.
Então, é aí que é o sério. E eu comecei a entender o processo da meninice muito cedo. O que é a infância? Agora, com isso tudo, eu queria estudar para ficar maduro, adulto e velho o mais depressa possível para sair daquilo. Porque na minha terra era muito difícil uma criança ser ouvida. Eu, para me fazer ouvir, quer dizer, os outros me ouvirem, demoraram alguns anos. Foi preciso eu mostrar um monte de fato. Agora, os amparadores me ajudaram, né, a mostrar aquilo, a ver certas coisas, falar os fatos, e era a meu favor. Agora, aos 9 anos, eu dominei tudo. O meu pai eu dominei um pouco antes, por causa do processo dele lá, e eu falei, uns anos antes eu falei, ele admitiu, ele começou, isso me ajudou. Mas o resto da turma, isso aí eu demorei, foi até essa época do meu irmão. Então o problema não é esse não, o caso todo, Grace, que eu vejo, é de autocognição. A criança tem dificuldade para isso, que o cérebro tem evolução, é difícil. Criança, a gente tem que ter muita paciência para explicar as coisas com calma, na linguagem que entenda. Agora veja, você só pode deixar a conversa na hora que as perguntas que a criança fez para você, em retorno, aumentaram o assunto. Se não aumentar, tem alguma coisa errada, a sua transmissão não foi boa. Isso é uma das técnicas que eu uso. Você entendeu isso que eu falei ou não? O caso é o seguinte, a criança está aí, está falando, está com problema, então ela expõe para você. Você começa a dissecar aquilo e vai puxando o fio da meada, explicando tudo. Ela tem que continuar fazendo pergunta, dentro daquilo que você explicitou, faltou alguma coisa que ela tem que perguntar. Você tem que acompanhar aquilo, até chegar a um ponto aquilo ficar claro. Por isso que criança, eu acho que tem que fazer isso. Com adulto aqui não precisa disso. Para adultos, certos adultos aqui de vocês, pingo é letra, ponto é discurso. Quer dizer, criança não é assim. E outra coisa, ela é sincera, porque ela fala tudo que ela sente. Não, não entendi nada, não é isso, não vai. Acabou. Agora, se você deixar aquilo mal parado, piora tudo. O mal entendido prossegue na cabecinha dela. E aquilo vai até para a adultidade. Vai embora. Problemático. Gente, aqui outra pergunta aqui. Conheço uma pessoa que dorme de 12 a 14 horas por dia ou mais. Ela tem 25 anos e tem arritmia. Esse excesso de sono deve ser a sua arritmia ou outro processo? Não. Isso aí tem que ver que pode ser uma série de condições. Isso aí é o processo do... ela foi gato recentemente. Por isso que dorme tanto. E sei que o meu amigo falava, não, essa aí já foi gato recentemente. Era uma moça muito bonita, que era uma gata, né? Então não, ela foi gata recentemente, é por causa disso. Né? A moça tão bonita dessa para dormir tanto, o mundo todo a seus pés, e ela dormindo, não dá, né? O Pacha tem razão. Isso aí precisa de ver, a gente não pode falar que a arritmia tem algum processo que vem com isso, não. Precisa de ver essa arritmia, o que é, por que é, que relação que tem. Agora, isso aí é a hipossonia. Uma coisa boa é essa pessoa entrar na polissonografia lá daquele laboratório de sono, etc. Em São Paulo tem. Tive a rememoração esta manhã de estar projetada com lucidez no extrafísico e de estar tendo contato com uma consciência muito avançada. Tive a nítida impressão dela ser algo como um evoluciólogo ou um amparador de alto nível, e ela promoveu um EV extremamente intenso em mim. A sensação de ter um EV no extrafísico é infinitamente maior do que na vigília física. É isso mesmo? É. Pois essa foi a primeira vez que me recordo ter tido um EV no extrafísico. Não, isso tudo pode ter acontecido, sim. Agora, anota quais foram as suas sensações diferentes da realidade aqui da vigília física ordinária. Amanhã você pode ter outra coisa, você vai entender mais você. Recomecei a tenepsis a seu conselho, porém estou muito mais deprimida que anteriormente, apesar de estar trabalhando diariamente com as energias. O que devo fazer? Insista, não desista, sabe? Faz força. Você estava toda resolvida a começar, a recomeçar, vai em frente, pensa bem o que você vai fazer. Em relação ao serenão, esgotar a integralidade das fontes cognitivas intrafísicas, o senhor se refere a todos os planetas que ele habite ou possa vivenciar a sua Seriex? Não, é naquele planeta que ele vai deixar de ser serenão. Sempre vai ter um último, não vai? Pensa bem.
O cérebro dos somas em outros planetas poderão influenciar também nessa condição quantitativa que definirá o descarte do psicossoma, sim, mas não é isso não. O que define mesmo é ele o seguinte, aonde ele trabalha. Os planetas lá pelas tantas, o povo que já estudou muito astronomia sabe disso, eles são regidos no processo da evolução pelas fontes de energia que eles têm. Então, se um serenão conheceu as fontes energéticas de determinado tipo de planeta, ele vai conhecer o planeta na sua base. Não interessa se é esse, aquele, é qualquer um. Agora, no caso do serenão, o que interessa para ele é aquele planeta, se é que existe algum, aonde ele faz assistência mais no fim da trajetória dele como serenão. É esse aí, então, que interessa. Esse aí, ele precisa de dominar tudo que tem para ajudar a humanidade inteira que esteja ali. A humanidade, ou seja, a população que está lá. E outra coisa séria, nesse caso, ele não precisa de dominar apenas a parte física, não. Que assim ele vai ficar livre de ressomar. Ele tem que dominar também a parte extrafísica do planeta para ele deixar isso aqui. A coisa mais embaixo, mais séria. Tá certo? Valdo. Sim. Aqui, letra B. Aqui. Sim. Haveria alguma outra personalidade, além do Da Vinci, que você recomendaria estudar da Renascença? Na Renascença? É. Olha, seria bom ver esses livros históricos sobre a Renascença, que hoje tem uns livrões grandes, que fala da história da Renascença com tudo que tem. Seria bom ver assim uma geral. Você está entendendo? Porque aí você vai ver o que é mais assim simpático a você, com a situação toda. Existem os processos da história da Renascença. Pega isso, tem uma série de livros agora grandes, uns grossos, que mostram uma porção de coisa nesse sentido. Vale a pena ver. A gente aprende muito com os processos da Renascença. Tem muita coisa séria nisso aí. Essa é uma parte da história que vale a pena. Tem umas coisas da história que elas ensinam mais. O processo da Renascença, o problema do enciclopedismo, o problema do iluminismo, os problemas das escolas e clubes. Por exemplo, a escola de Frankfurt, centro, não sei de quê. Estudar isso vale a pena ver. A pessoa amplia o problema de conhecimento, de cognição mais depressa. Entende? Agora, eu vou repetir, Renascença, Iluminismo, Enciclopedismo e esses centros. Frankfurt, Escola de Frankfurt, esses troços assim, você está entendendo? Vale a pena. Hoje tem livros especializados sobre esse assunto, vale a pena ver isso. Ajuda muito. Valdo, sim. Aqui no ar. Sim. Eu queria saber o seguinte, se o acesso à fonte cognitiva se tem relação com a questão da leitura das entrelinhas, no caso, e a questão também do látero pensene. Olha, aí depende. Por exemplo, se a sua fonte cognitiva é uma central extrafísica, aquilo vem com insinuações imensas, que atinge todo o seu conhecimento e passa até as entrelinhas. Então, isso varia infinito. Depende daquilo que você esteja ajustado ali no momento evolutivo. Agora, uma coisa séria que eu vejo é o seguinte, por exemplo, você está trabalhando numa determinada linha de cognição, um conhecimento ali, uma pesquisa, uma investigação mais séria, mas bem explícita, bem dedicada. Aquilo ali pode te dar nuances que você ainda não pensou, dentro do mesmo assunto. Então você vai ver, é como se fosse uma corrente enorme, que faltaram os elos. É o elo perdido da sua cognição. Isso é que na psicologia se chama de fissura psicológica. Você está entendendo? Eles falam muito de fissura do ponto de vista emocional, mas existe a fissura intelectual, mental somática, de racionalidade. Então são elos nessa corrente de cognição. Isso aí, às vezes, é mais sério que as entrelinhas. Entendi. E isso se dá pelo acesso às centrais, no caso. Por isso que, num caso desse, toda vez que você notou que veio uma ideia, que aquilo foi uma inspiração maior, para pensar. Faça uma autorreflexão. Que, às vezes, você captou o A. Ainda tem um abecedário atrás, que você não pescou. Tem que puxar o fio da meada com você.
Entendeu? Entendi. Agora, veja, às vezes, eu tenho uma inspiração da tal maneira que eu estou trabalhando num determinado tema. Por exemplo, para fazer um verbete, estou te dando um exemplo. Me vem um processo da ideia sobre aquele verbete que eu estou fazendo. Mas o negócio é tão grande que eu deixo aquilo começar, daí a pouco tem 3 outros verbetes que não tem nada a ver com aquele assunto. Sai tudo dali na hora. E outra coisa, aí eu começo aquele negócio do sorvete na testa. Como eu sou besta, como eu sou burro. Não é que eu não pensei nessas coisas todas. Às vezes não tem nada daquilo nos meus registros de 60 anos. Então é uma loucura a gente pensar nisso tudo. Isso aí é mais do que entre linhas. Você está começando a entender? Olha só a cognição. Isso aí é extrapolacionismo através da central, entendeu? E durante esse processo pode haver influência de serenão, por exemplo? Pode. Mexeu com central, pode acontecer qualquer coisa. Eu não ponho a mão no fogo, porque eu já vi de tudo. Professor? Essas centrais que eu estou falando, central para você, tá certo? Aqui Sim. na D. Pode eu falar. ia fazer a pergunta antes de sair um pouco fora, mas a elaboração de pensamento, as retrocognições que eu acessar, melhora meu dicionário cerebral. Consequentemente, eu vou, aquela uma pergunta que eu te falei hoje, rejuvenescer meu paracérebro. Vai. Essa palavra ficou linda, né? Como é que você está falando? Explica para a turma as bobagens que você estava falando. Explica aí. Não, fala. Porque eu trabalho... Não, ela falou uma coisa que está tudo correto. Não é bobagem assim, eu estou brincando. Não é bobagem, não. Mas agora, que poderia ampliar, você está... Explica tudo. Porque explica para a turma. Eu estou estudando o cérebro que envelhece e o paracérebro. O cérebro e o paracérebro através do tempo. Vendo o meu cérebro, então, que como é que está você falou? envelhecendo do marido. Como é que foi que você falou? Aí eu pus o cérebro que envelhece e o paracérebro que não envelhece. Aí ele disse assim, que rejuvenesce. Eu falei, puxa vida. Ela não pensou no rejuvenescimento do paracérebro. Isso, você está entendendo? Isso, ela está certa, mas o problema é a expressão que clareia tudo. Clareou tudo, porque dá um mundo agora, ampliou. Na hora ela pescou tudo. Ela está estudando mesmo paracérebro, não está brincando, não. Então, agora está uma fera, né? Está no SCP-1 já, vai lá para o fim do mundo. Está dominando o processo. Tá não fera. Tem muito quem ajuda. Agora eu estou aqui atrás de uma pessoa para me dar a mão. Você está aí com o jornalista, semanalmente ele escreve alguma coisa por aí, nós todos estamos vendo. O homem é uma fera. Mas cuidado aí, com ele. Então, tudo isso eu posso... porque o paracérebro está com tudo aí. Porque ele vai pegando todas as informações do extrafísico. Era só isso. É por aí. Capta tudo. Quem é que está aí ainda? É você? Professor, hoje nós temos uma fatologia aqui que é a própria tertúlia. Tertúlia online é uma divulgação de informação, de cognição muito forte, né? E outra coisa, você nunca sabe aonde vai, né? Você entra na bacia das almas. Tudo aqui está na bacia das almas. Não se cobra nada. E você não sabe para onde vai. Às vezes estão captando a gente em Marte, nós não estamos sabendo, não é isso? O efeito halo, né, que gera não só para extrafísico aqui e também na recepção remota é bastante grande, né? Essa questão da internet certamente é uma questão é um processo de serenões, né? A criação, de certa forma, ela é... isso aí acontece na evolução de todos os planetas, né? O processo de comunicabilidade, isso é normal. Agora, ainda isso ainda vai aperfeiçoar mais. Para mim, é só o início do começo do princípio. Princípio do início do começo. Ainda tem mais coisa para mim. Gente, eu não falei para vocês há quantos anos o negócio do AIEC, a leitura de pensamento, eles já não estão começando já a pensar nisso? Estão começando, mas estão começando correto. Já estão falando em pensamento, imaginação, o que é que a pessoa pensou antes daquilo que ela está pensando agora. Quer dizer, é justamente o processo do AIEC com as coisas todas que tem no extrafísico. Exatamente. Esse próximo passo pode ser uma questão mais parapsíquica, de repente, vai ser um processo mais O parapsiquismo vai se manifestar cada vez mais nas nossas coisas todas, e principalmente na área intelectual. Marca isso que eu estou te falando, que é batatófilo. Isso aí não tem jeito, é favas contadas. Não tem saída. Parapsiquismo na neurociência. Parapsiquismo na intelectualidade, parapsiquismo na erudiciologia, parapsiquismo na reeducaciologia. Vocês podem esperar que isso aí vai ser inevitável. É o caminho. É a era dos serenões, isso tem que acontecer, não tem saída. É a era da conscienciologia. Consciência.
Você já pensou? Olha o que está acontecendo com o Arlindo. O Arlindo é a maior prova dessa renovação. Mas, Arlindo, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu queria falar voltar no Da Vinci. Ele é o meu J. Cristo, o Plínio. Ele é o J. Cristo, meu Plínio. Ele. Voltar no assunto Da Vinci, que ontem você falou, inclusive, da biografia dele, que pode ser diferente, mas aquelas fissuras dele, eu ainda não pesquei que ele pode ser evoluciólogo com todas aquelas fissuras. Será que o povo tudo aí tem dificuldade para isso. Será que nesse tempo ele se recuperou muita coisa? Porque foi não, eu penso que não foi isso. Não. Eu penso que aquela vida dele deu um quiprocó. A minha, por exemplo, não teve o meu parto laborioso, lá, da minha mãe. Não foi o meu, não foi eu que pari. Mas minha mãe, por exemplo. Isso aí me perturbou, eu tenho marca até hoje, os negócios estão tudo aí. Ele deve ter havido alguma coisa nesse sentido, eu não sei como é que foi a infância. Tem aquela minha hipótese da hidrocefalia, você sabe, por isso que eu tinha aquela cabeça grande, aquele negócio todo. Isso tudo pode ter dado alguma coisa. E pode ser mais e isso aí perturbou aquilo que ele precisava, ele fez aquilo que ele pôde. Pode ser mais mas ficou muito caricata a situação, perante a realidade dele, ele é muito superior a isso. Mas ele tinha um embrião lá de homem agora, com cognição. Eu acho que ele também ficou daquele jeito que ele não podia mostrar muitas coisas. Por causa do problema do anonimato. Eu nunca sei. Um outro que eu sempre desconfiei de certas coisas dele foi o Swedenborg. O Swedenborg tinha umas coisas esquisitas nisso. Vocês nunca leram, né, os diários dele, né? Eu li tudo. Eu li os livros dele todos. Tudo que me passou na mão. Tem muita coisa que não tem nem em português, tudo, outros idiomas, eu li tudo que eu pude. Agora, o homem era de cair o queixo. Mas agora tudo enrolado, porque a hora que a gente apareceu lá para ele, a gente já apareceu porque já dava valor para ele. E não deu nada. Mas você acha que esse enrolamento mais do Da Vinci é de propósito ali que foi feito, porque ele não podia se abrir também, sei lá? Na época da Renascença tinha a Inquisição brava lá, você sabe? Não sei se isso influencia. Há umas coisas engraçadas nisso, Arlindo. Por exemplo, tamanho da cabeça é uma coisa secundária, mas a expressão das ligações interneuroniais é uma coisa séria. Agora você veja, esses alemães nazistas que eu vi na Argentina, tudo tinha cabeça grande. O Swedenborg tinha cabeça grande. O nosso amigo Confúcio tinha uma cabeça grande, ele era até alterado de um lado. Eles falam, registrar isso na história. Leonardo da Vinci tinha também uma cabeça grande. Até que ponto que esse povo tinha a coisa normal, ou poderia ser um troço igual ao Leonardo da Vinci? As interconexões estavam alteradas devido a uma hidrocefalia, alguma coisa, sei lá o que aconteceu. Então, por exemplo, o Swedenborg, pode ser que aquele negócio da síndrome, que ele caiu com aquilo, o cara que não podia ter acontecido aquilo, ninguém esperava aquilo. Aquilo pode ter sido, aquilo foi uma fissura violenta nele. Mas você acha que todos esses, com essa fissura, depois se recuperaram? Hoje em dia são muito mais... Não, todos eles recuperam. Tem muita gente que vê aqui, uma coisa é uma consciência no corpo, outra coisa é a consciência sem o corpo humano que eu estou falando. O corpo, ele anula uma pessoa. Eu já vi pessoas brilhantes que de uma hora para outra começou a faltar pino na cabeça, milhão de coisas, a pessoa vira aí um vegetal. Aquilo não é consciência dela mais, ela ali está anulada, não tem jeito. Então aí não vale mais, não dá para julgar mais nada da pessoa, ali é outra coisa, a personalidade acabou. Então tem que esperar a segunda dessoma. Mas, de qualquer forma, por exemplo, o Da Vinci, naquela época, ele devia ser muito mais do que se pensa para hoje ser evoluciólogo, talvez. Acho não, que ele já tinha bem, né? Estava lá estruturado com uma opção de coisa para isso. Agora, ali ele desviou uma opção de coisa, fez isso, fez aquilo. Agora, ele era apaixonado. Agora, eu vejo dentro de mim, examinando as coisas dele, eu senti desde o início uma coisa. Ele sentiu ou percebeu que tinha alguma coisa errada com o corpo dele.
Por isso que ele quis estudar os corpos, de tudo. Vocês sabem que ele pegava e fazia dissecção, né? Sem parar, ele queria ver o que tinha. Aquilo é por causa dele. Isso aí a turma dos biógrafos, eles não acudiram com isso a respeito dele. Mas ele, para mim, aquele interesse dele, insistente, sério, era para examinar ele mesmo, para descobrir o que ele estava sentindo. Que eu acho que ele nunca falou mesmo o que é que ele sentia. Ele não abriu o jogo. Mas na biografia dele dá para detectar todas essas coisas. Além da cabeça não, grande. Ele mostrou, né, uma cosmovisão de muita coisa violenta, né, de tudo que tinha no passado, no futuro, coisas que ia acontecer. Não é fácil. Porque ele mexeu com muita coisa. Ele também funcionou como engenheiro, ele é artista. Era artista, não, mas cientista. Cientista, inventou muitas coisas que depois surgiram depois helicóptero, tudo, sei lá o que tinha nisso. Isso para ele era fichinha, né? O processo físico, psicomotriz, para ele era fichinha. Eu acho que não é por aí, não. Agora, o problema dele era mais embaixo, era a parte intelectual mais profunda. Por isso que ele foi ver o problema da dissecção anatômica. Ver a fisiologia daquilo, a anatomia e tudo mais. Olha, eu vou passar para vocês, está no horário, não é isso? Faz favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 votos online, 15 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 132 assinaturas no livro de presença, 17 praticantes da técnica da INVEX. Após a votação, teremos os seguintes recados. Cícero, curso Retrocognições. Thaís, Reaprendência. Cristina, Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Bom, então vamos à leitura dos verbetes para votação. Campo de coexistência. Categoria de consciência. Coerção social. Conhecimento conscienciológico. Cultura conscienciocêntrica. Omnileitura. Tema homeostático. Tema neutro. E tema nosográfico. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite a todos participarem do curso Retrocognições com o professor Wagner Alegretti. Nesse curso, o professor Wagner ele vai abordar uma série de técnicas de retrocognições, falar dos benefícios e, aproveitando a semana da Maxi Proexis, ele vai procurar também fazer um enfoque da retrocognições e proexis, o ponto de vista da proexologia relacionada a retrocognições. O curso ele já está com mais de 100 pessoas inscritas, tem muita gente até daqui que veio de fora só para fazer o curso do professor Wagner, e inclusive tem pessoas de Cascavel que não conhecem a conscienciologia que estão vindo fazer o curso do professor Wagner. Ainda tem possibilidade de fazer inscrições aqui na recepção do CAEC, o curso é hoje, começa daqui a meia hora no discernimento. Então, quem ainda não fez a inscrição, vocês podem fazer a inscrição aqui na recepção do CAEC e vai ter um ônibus que está fazendo o translado até o discernimento. O curso começa, então, às 3h e vai até 21h30. Todos convidados. Boa tarde a todos. A Reaprendência gostaria de avisar para aqueles que estão inscritos na qualificação docente deste fim de semana que o curso ocorrerá excepcionalmente no discernimento. Então, começa sexta-feira às 15 horas e termina domingo às 17 horas. E para aqueles que não vão participar da qualificação, nós teremos uma aula aberta, gratuita, né, oferecida a todos os voluntários da Conscienciologia, da professora Nazaré Almeida, que é professora universitária, trabalha com orientação vocacional, e ela vai estar, também é voluntária da Unicim, e ela vai estar falando sobre o tema profissionalidade, a procura de expandir, né, a folha do conscienciograma sobre o tema
e fazer uma avaliação da relação da Consim com a sua profissão e seu trabalho. Então, todos estão convidados. É neste sábado, às 15 horas, aqui na sede da Repreendência, dentro do CAEC. Obrigada. Bom, boa tarde. Nós gostaríamos de reforçar o convite a todos para participar do segundo encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, que tem início amanhã, quinta-feira, e vai na sexta-feira pela manhã também. Os Colégios Invisíveis são grupos de pesquisa que estão voltados para o aprofundamento das especialidades da Conscienciologia, e nesse segundo encontro nós teremos conferências e mesas de debate. O evento começa amanhã, então, às 8h30, no Discernimento, e os interessados podem fazer as suas inscrições aqui no CAEC. Obrigada. Empate. Um minuto, por favor. Teve um empate? Então, são 2 verbetes. Eu vou falar primeiro o nome dos 2, depois a gente faz a eleição para desempate. Então, o primeiro é conhecimento conscienciológico e o segundo é omnileitura. Então, vamos ao primeiro. Conhecimento conscienciológico. Quem vota? Quero. Contando? Contou? E agora, omnileitura. Fala aí, Roberto. Ganhou omnileitura. 20 votos, com 20 votos. 20 a 19.